Olá, bem-vindos ao Falando de Música, eu sou Leandro Oliveira e esse é mais um vídeo da série Falando Todo Dia de Música. Hoje eu vou falar especialmente por conta de um dos apoiadores do canal que fez uma sugestão e a sugestão foi reverberada por alguns dos membros da audiência. Achei muito legal trazer para cá. Na verdade, essa colaboradora pediu para que eu falasse um pouco sobre esses que são os elementos, digamos, mais herméticos, os jargões da música clássica. E todos vocês, eu tenho certeza, têm dúvidas sobre algumas das questões: o que é opus, o que é sustenido, sei lá, Ré maior, filarmônica ou sinfônica. A bem da verdade, jargões técnicos são jargões técnicos. A gente não precisa entendê-los todos para ouvir música clássica, inclusive dedicadamente. Mas, eventualmente, conforme a gente vai indo às salas de concertos e vai lendo os programas, a gente vai se deparando de modo muito reiterado, né? com essas nomenclaturas, com esses conceitos, e pode criar um certo embaraço. Mas eu não sei o que é isso, o que é uma sinfonia em sol sustenido menor, o que quer dizer isso? De qualquer modo, exatamente por ser uma pergunta que eu acho muito pertinente, uma pergunta que eu acho muito reiterada ao longo desses 12 anos de aula na USESP, ali na Sala São Paulo, para o grande público, eu considerei dedicar um capítulo do meu livro Falando de Música, 8 ensaios sobre música clássica, exatamente o segundo capítulo, Fragmentos do Discurso Musical. Eu decidi dedicar, eu ia dizendo, esse capítulo exatamente para explicitar de maneira muito singela, muito sintética, alguns desses jargões. Eu falo sobre maestro, Spala, ato, movimento. Você sabe a diferença entre uma ópera em 3 atos e 4 movimentos de uma sinfonia? Eu falo sobre área e recitativo. Área e recitativo. Eu falo sobre allegro andante, presto, sonata, opus, sinfônica, filarmônica, timbre, soprano, tenor, afinação, música tonal, técnica dodecafônica, tonalidade, ritmo. De qualquer modo, são conceitos que podem sim ser sempre explicitados, e esse especial que essa querida aluna e colaboradora sugeriu e que eventualmente foi reverberado já por alguns alguns dos ouvintes do canal, da audiência do canal, é exatamente opus. Eu não vou ler o que eu escrevi aqui sobre opus, porque vocês têm que comprar o livro, claro, para entender o que está escrito, mas de modo geral, opus é algo muito simples, é a forma com que um compositor, a partir de dado momento da história, quando o mercado editorial de música clássica já estava fortinho, já era maduro, é o modo como alguns compositores, eu dizendo, desse período começam a fazer publicar a sua obra, portanto, a produzir uma espécie de catálogo. Quando eu digo Opus 1 do Beethoven, na verdade eu estou falando da primeira obra, não que ele compôs, mas a primeira obra que ele publicou. O Opus 1, e essas publicações nem sempre são de obras sozinhas, o Opus 1 do Beethoven poderia ter, acontece no Opus 2, agora que eu lembro de cabeça, o Opus 2 tem 3 sonatas para piano. Então você imagina ele publicar sonata Opus 2, na verdade, o Opus 2 de sonatas com 3 sonatas. Tem a sonata Opus 2 número 1, Opus 2 número 2, Opus 2 número 3. É como se o sujeito escrevesse um livro e não publicasse somente aquela novela, sei lá, Morte em Veneza, do Thomas Mann, mas ele coloca Morte em Veneza e do lado Tônio Kruger, por exemplo. E ele coloca 3 pequenas histórias no mesmo opus. 2 coisas importantes. Uma, não quer dizer que essa seja a primeira ou a segunda obra que Beethoven compôs. Quer dizer, ele já está compondo, quando ele publica o Opus 1, ele já está compondo há mais de 10 anos, àquela altura. Tem várias obras que ele efetivamente não trouxe à publicação e que foram compostas antes. A segunda coisa interessante é que não necessariamente o número de opus respeita a ordem cronológica da composição. Como eu disse, Beethoven já havia composto coisas antes do Opus 1 e eventualmente ele vai publicar elas depois, com um outro número de opus.
Assim, Opus 1, Opus 2, Opus 3, Opus 4, Opus 5 diz respeito à ordem com que a obra é publicada, na maior parte das vezes, em vida e por ato deliberado do próprio compositor. É um jeito de organizar editorialmente o próprio catálogo. Curta o canal, compartilhe, colabore. Se você puder, clique na caixa de comentários onde tem um link para o site onde você pode fazer a sua contribuição mensal de 20, 50, 100 ou o dinheiro que você tiver disponível para que o canal se perdure, para que o canal continue além desse momento especial de quarentena, falando todo dia de música. É a oportunidade para a gente ter um papo diário sobre música clássica. Muito obrigado pela presença e até a próxima!